Lei 8987 de 95, capítulo 1, disposições preliminares, artigo 1º, as concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do artigo 175 da Constituição Federal, por esta lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos. Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta lei, buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços. Artigo 2º. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se 1. Poder concedente, a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município, em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. 2. Concessão de serviço público, a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. 3. Concessão de serviço público precedida da execução de obra. É a construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegados pelo poder concedente mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para sua realização por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. 4. Permissão de serviço público. É a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Artigo 3º. As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação com a cooperação dos resultados. Artigo 4º. A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos desta lei, das normas pertinentes e do edital de licitação. Artigo 5º. O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo. Capítulo 2 do serviço adequado. Artigo 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço público adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Parágrafo 2º. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Parágrafo 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso quando 1. Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e 2. Por inadimplemento do usuário considerado o interesse da coletividade. Parágrafo 4º. A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 3º deste artigo
não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado. Capítulo 3 dos direitos e obrigações dos usuários. Artigo 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei 8.078 de 90, são direitos e obrigações dos usuários: 1. Receber serviço adequado. 2. Receber do poder concedente da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos. 3. Obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente. 4. Levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento referentes ao serviço prestado. 5. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço. 6. Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços. Artigo 7º-A. As concessionárias de serviços públicos de direito público e privado nos estados e no Distrito Federal são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de 6 datas opcionais para escolherem os dias de vencimento de seus débitos. Capítulo 4 da política tarifária. Artigo 9º. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato. Parágrafo 1º. A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário. Parágrafo 2º. Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Parágrafo 3º. Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso. Parágrafo 4º. Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo concomitantemente à alteração. Parágrafo 5º. A concessionária deverá divulgar em seu sítio eletrônico, de forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos 5 anos. Artigo 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. Artigo 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no artigo 17 desta lei. Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Artigo 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. Capítulo 5 da licitação. Artigo 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade,
do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. Artigo 15. No julgamento da licitação, será considerado um dos seguintes critérios: 1. O menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado. 2. A maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente, pela outorga da concessão. 3. A combinação 2 a 2 dos critérios referidos nos incisos 1, 2 e 7. 4. Melhor proposta técnica com preço fixado no edital. 5. Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica. 6. Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica ou 7. Melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas. Parágrafo 1º. A aplicação do critério previsto no inciso 3º só será admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para a avaliação econômico-financeira. Parágrafo 2º. Para fins de aplicação do disposto nos incisos 4, 5, 6 e 7, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para a formulação de propostas técnicas. Parágrafo 3º. O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação. Parágrafo 4º. Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira. Artigo 16. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada no ato a que se refere o artigo 5º desta lei. Artigo 17. Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. Parágrafo 1º. Considerar-se-á também desclassificada a proposta de ente estatal alheia à esfera político-administrativa do poder concedente que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios do poder público controlador da referida entidade. Parágrafo 2º. Inclui-se nas vantagens ou subsídios de que trata este artigo qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado, ainda que em consequência da natureza jurídica do licitante, que comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes. Artigo 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados no que couber os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá especialmente 1. O objeto, metas e prazo da concessão. 2. A descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço. 3. Os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato. 4. Prazo, local e horário em que serão fornecidos aos interessados os dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e à apresentação das propostas. 5. Os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal. 6. As possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados. 7. Os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a alterações e expansões a serem realizadas no futuro para garantir a continuidade da prestação do serviço. 8. Os critérios de reajuste e revisão da tarifa. 9. Os critérios, indicadores, fórmulas
e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro da proposta. 10. A indicação dos bens reversíveis. 11. As características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à disposição nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior. 12. A expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execução do serviço ou da obra pública ou para a instituição de servidão administrativa. 13. As condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio. 14. Nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas essenciais referidas no artigo 23 desta lei, quando aplicáveis. 15. Nos casos de concessão de serviços públicos, precedida da execução de obra pública, os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao valor da obra. 16. Nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado. Artigo 18-A. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que 1. Encerrada a fase de classificação das propostas ou oferecimento de lances, será aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem classificado para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. 2. Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor. 3. Inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar e assim sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital. 4. Proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. Artigo 19. Quando permitida, na licitação, a participação de empresas em consórcios, observar-se-ão as seguintes normas. 1. Comprovação de compromisso público ou particular, de constituição de consórcio, subscritos pelas consorciadas. 2. Indicação da empresa responsável pelo consórcio. 3. Apresentação dos documentos exigidos nos incisos 5 e 13 do artigo anterior por parte de cada consorciada. 4. Impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. Parágrafo 1º. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso 1 deste artigo. Parágrafo 2º. A empresa líder do consórcio é a responsável perante o poder concedente pelo cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas. Artigo 20. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua em empresa antes da celebração do contrato. Artigo 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados vinculados à concessão de utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes especificados no edital. Artigo 22. É assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões
ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões.